Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos a profissão do assistente social. Conversaremos para isso com Wanda Pinheiro, que é assistente social, consultora de recursos humanos na diretoria de RH corporativo da Editora Abril. E com Ademir Alves da Silva, que é assistente social, doutor em serviço social, professor do curso de serviço social e de relações internacionais da PUC. Atuou na Prefeitura de São Paulo. Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho do Orçamento Participativo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma piada, com um caso sobre a profissão. Tem uma piada que é considerada infame, mas enfim. Dizem, né, que Deus, no momento que as meninas vão nascer, perguntam: vocês querem ser assistentes sociais ou querem ser bonitas? Porque as duas coisas são impossíveis. Então, de fato, extremamente infame e indelicada. Mas é uma piada do serviço social. Eu discordo absolutamente. Eu também discordo. Absolutamente. Mas eu quero relatar um fato, né, que ocorreu com uma colega assistente social no centro de São Paulo, embaixo de um dos viadutos. Tá? Ela chega para abordar o cidadão que está deitado, né, e o colega dele diz: fulano, levanta, acorda aí que a assistente social está aqui para falar com você. E ele diz: fala para ela que eu não estou. Né? E isso nos permite fazer a seguinte reflexão. Né? Esse sujeito está num espaço que é público, portanto ele tem direito ao espaço, direito de ir e vir, direito de ficar, mas ele reclama privacidade, o outro direito, direito à intimidade, fala que eu não estou, né? Agora eu não estou afim. Né? Muito interessante, o que já nos remete para uma área importante de atuação dos assistentes sociais, né? Qual seja a defesa de direitos, direitos em geral, direitos sociais em particular. Isso já nos permite começar a discussão sobre a profissão do assistente social. Então, podemos começar por aí. Por que uma sociedade precisa de um assistente social? Sem sombra de dúvida, o assistente social ele tem a possibilidade, né, a capacidade, digamos assim, de ouvir, né, inicialmente esta demanda, esta necessidade e junto com a pessoa, enfim, junto com essa população, com esta demanda, buscar alternativas que nem sempre são de fácil acesso. Né? Então, acho que a grande questão, a grande demanda ainda hoje para o assistente social é essa, né? De como se fosse inicialmente um porta-voz e que depois tem uma função de intervenção. O assistente social trabalha num espaço que é o de luta por acesso à riqueza, né? A riqueza social. A riqueza na forma de serviços, na forma de bens, na forma de satisfação de necessidades humanas básicas e vitais. Então é um profissional voltado para a qualidade de vida, voltado para a seguridade social. Seguridade social no Brasil é entendida como um conjunto de 3 políticas: saúde, previdência e assistência social. Mas também a habitação, a educação, a cultura, o lazer. Portanto, o assistente social é um profissional indispensável exatamente para, junto aos usuários dos seus serviços, aos cidadãos e às cidadãs em geral, fazer exatamente essa mediação que possibilite o acesso a parcelas da riqueza social, na luta por direitos sociais, na luta por cidadania. E esse é um campo conflitivo, né? Porque o espaço de luta por acesso à riqueza social divide as pessoas, divide os grupos, né? Numa sociedade como a nossa, de classes sociais. Então, o assistente social opera, atua o tempo todo no seu trabalho, nesse espaço contraditório, né, de luta por acesso à riqueza. As políticas sociais que constituem o nosso campo típico de atuação, o que são? As políticas sociais são exatamente
essas arenas, né, de pressões, de reivindicações, de organização das pessoas para participarem da vida social. E o assistente social tem um papel aí decisivo. Quer dizer, é uma profissão do sistema capitalista. É uma profissão que vai trabalhar com as mazelas do sistema capitalista. Sim, como todas as profissões trabalham no sistema capitalista. Estão nesse contexto. Seguramente, como Wanda? Estão nesse contexto, né? Exatamente. Como Nós todas vivemos as numa profissões. sociedade capitalista. Desigual e, por isso, Sob o Estado capitalista. Com certeza. Então, a pressão e o desafio cotidiano para os assistentes sociais é exatamente interferir nessas manifestações de desigualdade social. No Brasil, por exemplo, nós temos várias expressões dessa desigualdade. A desigualdade de renda, a desigualdade de gênero, a desigualdade étnico-racial, a desigualdade acesso à cultura. territorial. Né? Acesso à cultura também é uma outra questão, né? Muito. Do quê? Desculpa. Acesso à cultura também é uma outra questão muito forte que existe, né? A própria questão da desigualdade leva a isso, acesso à educação de base, né? Porque assim, a educação de base ela é fundamental, que ela vai fazer uma diferença lá na frente. Então, de fato, tem uma série de possibilidades e de frentes de atuação. Então, pegando a piada da Wanda, eu acho que a piada, lógico, ela tem uma questão de gênero importante, mas ela mostra um pouco a desvalorização da profissão na sociedade. Né? Não que eu estou falando que ela é desvalorizada. É uma profissão que as pessoas não conhecem muito e desvalorizam. E, de repente, vão para o serviço social quem não tem mais outra coisa a fazer. Né? Isso até reflete em salários. Né? Também reflete na questão de gênero. Né? É uma profissão maciçamente procurada e exercida por mulheres, não é? Sim. O que vocês teriam a falar sobre isso? Isso você quer dizer? Sem sombra de dúvida, é questão histórica mesmo, né? Eu acho que também serve para as mulheres como um espaço para colocar a sua voz. Também, né? Eu acho que quando a mulher busca também o serviço social como profissão, é um local onde ela tem a possibilidade de se posicionar de uma forma mais intensa, muitas vezes sem preconceito, que você muitas vezes pode ter dentro de uma outra profissão. Né? Então, eu acho que a base, isso lógico, com o tempo foi mudando muito, mas no meu momento de formação também tem muito a ver com isso. Né? Que quer queira ou quer não, uma profissão que te dá uma visibilidade no sentido de você poder falar, de você poder expor o que você acha, de você poder ter uma atuação mais efetiva em relação à sociedade. Apesar da minimização da profissão, não deixa de ser um espaço, inclusive olhando as questões raciais, né? Sem sombra de dúvida, é um espaço que você, até quando você olha para o espaço, para os órgãos públicos, não existe esta diferenciação racial tão grande quando você vê muitas vezes nas organizações. Né? Apesar que eu estou numa organização, né, privada, mas sem sombra de dúvida acaba tendo uma possibilidade das pessoas se posicionarem independente de cor, de credo, de raça. Então, acho que é uma profissão democrática. Não há razão para que os homens não venham fazer serviço social, por exemplo, né, uma profissão que tem esse histórico, que a Wanda aqui relatou muito bem, né? Mas a presença masculina vem aumentando na profissão, assim como aconteceu na psicologia, na enfermagem, e também o contrário. Profissões tipicamente masculinas, como medicina, direito, né, e que tem a presença cada vez maior das mulheres. Mas é uma profissão que tem um histórico que vem muito da doação, não é? Da pessoa, como benemerência ou como, né, ação ou de freiras, não madres, ou uma ação das mulheres de classe alta, né, fazendo caridade, não é isso? Isso marca a origem da profissão de serviço social no Brasil na década de 1930. De fato, o serviço social nasce no Brasil conservador, feminino, sim, católico, burguês, né? E exatamente vinculado e comprometido com esta concepção.
a concepção da benemerência, do favor, da abnegação, inclusive marcadamente com a presença feminina. É claro que na nossa trajetória histórica, né, as profissões são evidentemente históricas, são invenções históricas que dependem desse contexto, dependem das relações de poder, né, dependem das relações entre as classes sociais. E o serviço social não foge a isso. Né? O serviço social, como todas as profissões, e dependendo do contexto histórico, ele se vincula a projetos de sociedade, formas de conceber o Brasil, modos de ver o mundo. É por isso que nós dizemos que a nossa profissão nos interpela o tempo todo a pensar o conjunto da sociedade, não pensar apenas a profissão. E romper, por exemplo, com essa herança conservadora, né? Com esse legado da benemerência, do favor, que humilha as pessoas, né? Os assistidos, entre aspas. Né? Temos que politizar essa questão, trazer as demandas sociais para uma esfera essencialmente política. Então, a luta por creche, por transporte, por educação, por acesso à cultura, por lazer, por previdência social, né, por saúde, né, são lutas que precisam ser equacionadas politicamente na esfera da política, né, apontando para uma nova institucionalidade, um novo modo de pensar a sociedade, um novo modo de pensar a sociedade, ou seja, mais justo, mais igualitário. E isso você falou muito bem, né? Isso implica em contestar, em derrubar essa tradição conservadora, para não dizer reacionária, né? De que se trata de assistir com bondade, de fazer favor, né? Às pessoas. É interessante que essas profissões que têm esse histórico, como a pedagogia, a psicologia, que tem esse histórico, né? Nasce por aí, elas não, por acaso, continuam mais desaluizadas do que outras profissões. Né? Onde pode trabalhar um assistente social? Qual é o local de trabalho dele? Ou quais são, né? Órgãos públicos, né? Tem, na verdade, a grande maioria dos profissionais acabam atuando em órgãos públicos, até por conta das políticas sociais, né? Que são encaminhadas pelo próprio Estado, né? Então acaba sendo um espaço de trabalho realmente muito maior. ONGs, né, que aí já tem um histórico um pouco mais recente, mas também é um espaço grande, tanto no sentido de atuar, mas também de coordenar e de ter condições, inclusive o assistente social, de criar essas instituições com um olhar e com um propósito muito mais profissional, muitas vezes, né? Olhando de fato a necessidade, olhando a demanda, né? E na esfera privada, que é a que eu estou, no caso, né? Que também o histórico de serviço social nas empresas ele é bastante antigo, né? Não tem muitas vezes possibilidades em termos de vagas, de oportunidades, mas existe um campo de trabalho muito rico, muito grande, né, e que precisa ser muito mais explorado. Acho que é mais uma questão dos assistentes sociais tomar posse também desse outro lado, desse outro campo. Né? Assim, a gente tem muito para contribuir. É só reforçando um pouco isso que a Wanda diz, né? Quer dizer, é uma presença dominante, típica dos assistentes sociais no poder público. Né? Ultimamente, se você vai observar onde é que os assistentes sociais estão sendo chamados, né, os concursos, né, evidentemente na esfera pública e particularmente nas prefeituras. Né? Se você acessa, por exemplo, o site do CRES, Conselho Regional de Serviço Social São Paulo, você vai ver ali uma lista de informações sobre concursos públicos. E não são os governos estaduais nem federal, eu percebi isso, são as prefeituras, né? Até por conta da legislação brasileira, que aponta na direção da descentralização, regionalização, municipalização. Então, as prefeituras estão realizando os concursos. Então, tem uma presença aí, o poder público é um lugar, digamos, típico, historicamente marcante, de atuação da assistência, mas com todas essas informações que a Wanda traz, vem se abrindo
nos outros setores? Eu pude observar no site do Conselho que é majoritário a divulgação de concursos, né? E quantos municípios temos no Brasil? 6.000 e tantos municípios, quer dizer, é um mercadão, poderíamos dizer assim. 5.500. Como? Um pouco mais de 5.500. E, quer dizer, é um mercadão nesse sentido, né? E também aparecem grandes ONGs solicitando, né, alguns profissionais da área do serviço social. O que faz um assistente social na empresa? Talvez seja o lado menos conhecido, né? As demandas, elas podem vir com uma outra característica, mas elas não são diferentes, porque a necessidade do ser humano independe do contexto, muitas vezes, que ele está, né? Ele pode, muitas vezes, ter acesso, por exemplo, do aspecto de remuneração, de benefícios, mas se ele vem com um déficit do aspecto da educação, da formação e cultural, ele também vai ter dificuldade para utilizar esses recursos que ele tem disponível. Então, a ação do serviço social entra muito nessa esfera, né? De possibilitar, junto com essa pessoa, junto com esse funcionário, no caso, buscar alternativas e fazer um uso, uma adequação do que ele tem disponível. E, às vezes, se ele não tem o que ele precisa, a empresa não tem disponível, buscar essa outra alternativa, buscar recursos. Dá um exemplo concreto, o que seria essa demanda? Que seria essa demanda. Então, vamos supor, se o funcionário precisa de um auxílio para um filho com uma deficiência, por exemplo, né? Eu vou ter que, junto à empresa, mostrar essa necessidade, né? E buscar alternativa para atender essa demanda do funcionário, que não é uma coisa que você tem dentro do pacote de benefícios. Né? É uma necessidade que ela está fora do dia a dia da empresa, vamos dizer assim, né? Questões jurídicas, muitas vezes, você não tem dentro da empresa, você vai ter que buscar fora para poder dar um respaldo, até porque isso interfere no dia a dia da pessoa. Eu não sei se a Wanda concorda comigo, né? Mas, na verdade, as demandas sociais ao serviço social, né, o que elas representam? Aquilo que eu dizia no início. É o trabalhador buscando uma parte do que é dele, uma parte da riqueza que ele ajuda a produzir e a construir. Então, os nomes que a sociedade dá para tudo isso são benefícios, auxílios, bolsas, mas, na verdade, o trabalhador está indo buscar o que é dele e que não vem no olerite, ou que é extorquido nas relações de trabalho, né? Ou que lhe é negado pela falta de acesso aos direitos sociais, ao exercício da cidadania. Mas, na minha prática de muitos anos como assistente social, o que fica evidente, Wanda? Né? O trabalhador vai buscar, na verdade, aquilo que é dele, mas que está sendo extorquido, solapado, negado, né? Porque não vem na forma de salário, depois vem como benefício, né? Não vem na forma de participação na riqueza, né? Que é direito dele, e vem como bolsa qualquer coisa. Né? E aí vem tudo aquilo que você está falando. Olha como o assistente social é bonzinho. Olha como a empresa é generosa. Não é esse olha conceito. O governo tudo pelo social, você está entendendo? Então, isso é importante na nossa área profissional. Né? Qualificar, reconhecer e valorizar as demandas sociais dos trabalhadores. Né? Seja quando ele comparece ele como migrante, né? Ou pessoas que vivem em situação de rua na cidade de São Paulo. Eles mesmos se chamam trecheiros. Né? Vivem de fazer o trecho. Né? Então, eles recorrem ao serviço social da prefeitura, por exemplo, para buscar o quê? Buscar proteção social, moradia, renda, trabalho, não é verdade? Acesso à saúde. E isso tudo, evidentemente, nessa disputa. Por isso eu dizia que as políticas sociais onde nós atuamos, seja na empresa, nas ONGs, mas especialmente no poder público, elas são lugares de lutar por acesso à riqueza. Só que a sociedade, conforme os interesses, né, conforme os projetos em jogo, ela dá nomes, né, modificando, transmutando esses direitos, né, isso que é do trabalhador em dádiva, favor, benefício, generosidade do patrão. Né? Mas por isso que é importante, aí é o compromisso do profissional, né? Em trabalhar com o funcionário no momento de um atendimento, deixando isso muito claro, né? Quer dizer, não é benemerência,
em momento algum. Até porque existe uma troca, né? A gente está falando de força de trabalho, existe uma troca e aí entra a questão dos direitos. Então, hipótese alguma, o atendimento social dentro de uma empresa, ele pode vir com esta visão, né? Então, assim, eu particularmente acredito muito nisso e defendo muito, né, o quanto é importante que o trabalhador tenha esta clareza, né? Em hipótese alguma, veja isso como, olha, como eu sou boazinha, como a empresa está sendo boazinha com você, né? Até porque senão seria muito mais cômodo, né, para a empresa e também para o assistente social. E não é essa a ideia. Até porque em determinados momentos você não vai, por uma série de motivos, você não vai atender aquela solicitação, você não vai atender a demanda da forma que a pessoa esperava, mas você pode buscar outros caminhos, né, que é construir com a pessoa essa possibilidade. Também da pessoa se apropriar da sua questão. Também, né? Porque se não foi com o recurso de uma forma, é possível de outra, então assim, vamos buscar, é isso que ele está falando, né? Então, parece que vocês estão colocando que o assistente social teria espaço em muitos locais, na escola, no hospital, na empresa, na prefeitura, na usina, no albergue, na creche, né? Ou seja, é um campo de trabalho, como disse a Wanda, bastante amplo, bastante amplo. Mas um mercado que fica mais restrito ao funcionalismo público. Isso é predominante. Mas não é restrito. Qual a diferença, os jovens perguntam isso, entre serviço social e ciências sociais? Bom, né, o que os assistentes sociais vão estudar? Qual é a formação do assistente social? Ele vai estudar o pensamento social. Clássico, moderno, contemporâneo, ele vai lidar com a literatura do campo das ciências sociais, né? Então ele vai estudar os fundamentos da vida social, os fundamentos da própria profissão, né? E certamente que ele se ancora, ele se apoia nesse acervo das ciências sociais. É aí que a gente se inscreve, né? O serviço social como área acadêmica, como área profissional, como ocupação no mercado de trabalho. Nós nos inscrevemos no âmbito mais amplo das ciências sociais, seja pelos fundamentos, seja no campo das ciências sociais aplicadas. Mas a questão é qual a diferença do profissional das ciências sociais do profissional do serviço social? Eu entendo que o cientista social, ele está na esfera da análise, da pesquisa, né, da elaboração, do desenvolvimento de políticas, da leitura dos movimentos sociais, né, propriamente dito, das implicações que os movimentos acabam tendo, tanto do aspecto da sociedade, individual, ou seja, olhando, por exemplo, essas manifestações que estão tendo agora, quer dizer, é um campo de espaço enorme para o trabalho do cientista social, né? E para os assistentes E para os assistentes sociais também, só que os assistentes sociais, eles entram muito mais na esfera da prática de ações, né? De agir no sentido de colocar em prática a leitura que o cientista social faz, né? Eu vejo de uma forma bastante resumida, que o assistente social ele coloca em prática essas políticas. Ele viabiliza, muitas vezes, as políticas que são elaboradas e propostas pelos cientistas sociais. Na verdade, o assistente social, os assistentes sociais, nós recusamos essa dicotomia entre o pensar e o fazer, entre a pesquisa e a intervenção. Na verdade, nós, assistentes sociais, estamos procurando avançar e esse avanço tem sido notável, né, nos últimos 20, 30 anos, qual seja o avanço da pesquisa, o avanço da reflexão e a contribuição da área de serviço social para o acervo, né, de conhecimentos das ciências sociais. Nós temos avançado bastante nisso. Nós falamos aqui da presença dos assistentes sociais em vários setores do mercado de trabalho, né? Mas talvez valha ressaltar, né, Wanda, a presença dos assistentes sociais na docência, na pesquisa, na universidade, nas unidades de formação profissional. Entenda que colocar em prática não é a falta de reflexão e de ação, não é isso, né? Claro.
né? Então, assim, é lógico que passa pela ação, pela elaboração também de propostas e ações de pesquisa, como o Ademir está falando. Então, não é simplesmente a reprodução, hipótese alguma, né? Porque o assistente social ele tem capacidade de formação para também elaborar, também fazer pesquisas, né? Mas olhando de uma forma bastante prática, né? A minha posição foi de uma forma bastante prática. Talvez podíamos pegar, para finalizar, qual é o cotidiano do trabalho de um assistente social no serviço público, na ONG e na empresa? Bom, na empresa, o atendimento social, propriamente dito, individual, elaboração de programas, de projetos e programas olhando principalmente os grupos de mulheres, de gestantes, de jovens, ou seja, atender a demanda social que venha de uma forma ou de outra. Então, no cotidiano do poder público, e a minha experiência é na Prefeitura de São Paulo, né, a atuação do assistente social é demandada o tempo todo, né? Ele tem motivos para pensar as políticas sociais, participar do planejamento, da formulação, desde o gabinete, como se diz, até a prestação direta de serviços, né? No relacionamento com as pessoas individualmente, com os grupos, com as famílias, com as comunidades, dependendo de onde ele estiver atuando, seja na saúde, atendendo numa unidade básica de saúde, seja na assistência social, atendendo nos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, ou nos CREAS, Centros de Referência especializados em assistência social, seja na habitação, organizando grupos populares, né? Seja, enfim, fazendo essa mediação entre as demandas da população e os programas e as políticas sociais. Como vocês podem ver, é uma profissão das mais instigantes, né? Eu estou aqui muito à vontade, falo com muito prazer, não é, Wanda? Com certeza. Com muita alegria da minha profissão, que eu exerço orgulhosamente, se eu posso dizer assim. Eu gosto muito do que faço. Não sei se a Wanda gostaria também. Sem dúvida, sim. O assistente social, cada vez mais, ele tem um espaço em todas as esferas, né? Por conta da própria capacidade e formação, é uma profissão muito prazerosa, muito boa. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.